me ouvir mais uma vez, né? Se tiver disposto, eu estarei lá na sede, tá? Às 18 horas. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Eu vou ler a partir do versículo 13, que já está aqui na tela. Fica com a sua Bíblia aberta, tá? Não fecha não. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Já está trabalhando, né? A presença de Deus, ela é notória aqui neste lugar. Diz assim, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém? Ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, este já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse: ó nécios e tardo de coração, para crer em tudo que os profetas já disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes as escrituras a respeito do que constava em todas as escrituras. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido com os 11 e outros com ele. Amém. Essa palavra, ela fala muito comigo, e o Senhor tem uma mensagem para nós aqui nesta manhã também, porque esses discípulos no caminho de Emaús, muitas das vezes eles se assemelham conosco, na nossa caminhada cristã. Ele se assemelha conosco no sentido de, muitas das vezes, nós ouvimos promessas, nós ouvimos que Deus está fazendo as coisas, nós temos entendimento da palavra, mas existe algo nas nossas vidas que de vez em quando a gente passa, que se chama, uma palavrinha até difícil um pouquinho de falar, um trava-língua, chama frustração. E a frustração, quando ela entra nas nossas vidas, ela meio que nos cega, porque a gente sabe o que é a verdade, a gente sabe o caminho, a gente já escutou 500 vezes a mesma coisa, mas quando nós estamos frustrados, a gente não escuta, a gente não entende.
E esses discípulos foram dessa maneira. Eles estavam naquele mesmo dia, como diz o versículo 13, era um domingo de manhã. E você já entendeu que esta palavra fala a respeito da ressurreição. Porque esses discípulos, um deles chamava Cleopas, o outro a gente não tem o nome, alguns até falam que podem ser o próprio Lucas, não sei, na glória a gente vai saber. Eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles eram um dos círculos íntimos de Jesus também, não era dos 12, mas eles estavam ali muito próximos. Tanto que a esposa de Cleopas era uma das mulheres que estavam com Jesus ali na crucificação, que acompanhou tudo. E esses homens, provavelmente fazia parte ali dos 70, eles estavam ali com Jesus, talvez 3 anos, presbítero Wilson, caminhando com Jesus. E o interessante é que quando nós estudamos a palavra, a gente vê que Jesus não fez nada às cegas. Tudo o que aconteceu com ele na cruz do Calvário, ele já tinha falado mais de uma vez para todos eles. E ele sempre falava: olha, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Então eles já tinham esta palavra. Eles já tinham esse entendimento, eles já conheciam a verdade de Deus. Mas quando tudo aconteceu e Jesus foi crucificado, morreu, e aqui nós estamos no domingo de manhã, já era o 3º dia, vemos pela palavra os próprios relatos dos 2 discípulos, diz que algumas mulheres, naquela manhã bem cedo, já tinham ido até o sepulcro, e ao chegar naquele sepulcro, a pedra já estava rolada, a porta já estava aberta, e quando elas olharam lá dentro, não estava mais o corpo de Jesus. E elas tiveram, como eles mesmos disseram, a aparição de anjos, dizendo que Jesus estava vivo. Mas qual foi a palavra que eu disse no início, que muitas das vezes atrapalha a nossa visão? Frustração. Quero que você tire hoje isso da sua vida. Mas, mesmo tendo esses relatos e tudo acontecendo ali numa velocidade que talvez eles não compreendiam, diz a palavra que esses 2, Cleopas e mais um, eles saíram de Jerusalém e eles foram para uma cidade pertinha de Jerusalém chamada Emaús. Distava ali a distância de mais ou menos 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Para os padrões da época era relativamente próximo. Mas não era a vontade de Deus. Porque o que acontece? Quando a frustração ela entra no meu coração, se eu não tomar cuidado, essa frustração, ela me tira do propósito de Deus. E esses discípulos, eles estavam próximos de Jerusalém, mas próximos não é estar em Jerusalém. Próximos é um lugar perto, mas não é a vontade de Deus. E quando eu estou num lugar que eu não ando no centro da vontade de Deus, e eu deixo essa frustração entrar no meu coração, eu começo a olhar a palavra de Deus, eu até entendo a palavra de Deus, eu começo a ouvir relatos do que Deus está fazendo na minha igreja, no lugar onde eu estou, mas eu deixo essa frustração ela entrar no meu coração, e eu vou tomando um outro rumo, e às vezes eu tomo um rumo na minha vida que eu não busco a direção de Deus para saber se essa é a vontade do Senhor, porque a frustração ela me leva a atropelar as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Emaús é um caminho que eu vou chamar aqui nesta manhã também, que é o caminho do desapontamento.
É o caminho onde eu fico desapontado com algumas coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, algumas coisas que eu estou acompanhando, e não vou ficar longe, mas eu vou me afastar. E às vezes tem gente afastada, que está aqui neste caminho de Emaús, dentro da igreja. Ela fica dentro da igreja porque ela sabe que neste lugar há palavras de vida, há palavras de fé, e você tem que ficar na igreja. Porque a igreja é o lugar onde o Senhor renova as nossas forças. Estou vendo aqui muitos bancos vazios. Se tiver pessoas viajando, a trabalho, ainda vai, tudo bem. Mas eu ficar em casa e deixar de ir na igreja, principalmente aos domingos, irmãos, isso não deveria acontecer. Por quê? Porque no domingo de manhã, a palavra que nós estamos lendo, é onde as coisas acontecem. Se eu estou com um problema de saúde, como a nossa irmã Marlene estava, está perdoado. Por quê? Porque ela não poderia nem levantar direito da sua cama, irmã? Então tem que ficar lá. Graças a Deus nós temos o culto online, mas tem gente que tem condições de vir para a igreja e não vem para a igreja. Deixa a frustração entrar, deixa o medo entrar, deixa a dúvida entrar. E esses dias eu estava até vendo um vídeo que o presbítero mostrou aqui no grupo dos varões, lá na África, um irmão, que ele caminhou para assistir um culto. Ele sabia que uns missionários brasileiros para uma igreja, e ele caminhou a pé 100 quilômetros. Eu disse 100 quilômetros. Não sei quantos dias, não sei quanto, talvez 3, 4, 5, uma semana andando, para poder assistir um culto. Para poder assistir um pastor do Brasil que estava lá no país dele. E às vezes você tem um pastor abençoado dentro da tua casa, e você fica achando situações para não querer estar na casa do Senhor. Aliás, nem vem para a igreja por causa do homem, porque o homem com certeza ele pode te desapontar em algum momento. Mas diz a palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então Jesus está neste lugar. E havia uma promessa. Jesus tinha falado: olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que para aqueles discípulos, todas essas palavras já não faziam mais sentido, porque a esperança deles morreu, porque o Senhor deles morreu. Aqueles que eles achavam, porque aqui estava na dúvida, já tinha entrado a dúvida no coração daqueles homens, aquele que eles achavam que era o Messias, morreu. Acabou a esperança. A esposa dele ficou e foi. Estava do lado, mas do lado não é dentro. Olha o que o Senhor fala para mim e para você nesta manhã: do lado não é dentro. Quando você fala assim: olha, eu vou ficar do lado, acompanhando qualquer coisinha, eu volto correndo, não é a mesma coisa. Quando você se afasta do propósito, e cada um de vocês sabe do propósito que Deus colocou no coração de vocês. Não temos aqui mais, graças a Deus. Talvez a irmã visitante, eu não conheço a fé dela ainda, mas a 99% da igreja tem um compromisso com Deus e sabe muito bem aquilo que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Só que o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é algo que me surpreende, porque eu estou falando do domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou, era verdade, apesar deles não acreditarem, Jesus ressuscitou. Sabe qual é o problema da igreja hoje, de muita gente? É porque está na igreja, mas não vive um Jesus que ressuscitou. Porque se Jesus tivesse ressuscitado, meu irmão, na minha e na sua vida, você não iria ficar entristecido, choramingando, desanimado, abatido, falando que vai parar, que vai desistir. Por quê? Porque o seu Jesus ressuscitou.
E se Jesus está vivo e Ele está vivo com toda certeza, passeia no meio da igreja, a minha vida ela tem um sentido poderoso, e o sentido da minha vida é Cristo, é viver o Evangelho, o poder de Deus na minha vida. Mas eu quero trazer a palavra agora para mim, pastora Marina, presbítero Wilson, presbítero Luiz, evangelista Vanessa e a Fran, que vai saber disso depois. Por que eu coloquei essas 6? Vocês sabem, conta aí. Por que eu estou falando isso? Porque olha que tremendo, Jesus acabou de ressuscitar, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, ressuscitou. Havia tido outras ressurreições, ele ressuscitou outros mortos, ressuscitou, mas todos eles morreram novamente. Jesus é o único que ressuscitou, venceu a morte, está à destra de Deus e vive para todo sempre. Ele podia fazer tantas coisas. Ele podia falar assim: olha, presbíteros, esses dois estão se afastando, deixa eles embora. Lá no cenáculo tem mais 118. Dois, não vai fazer falta. Isso é o homem falando. Mas Jesus, olha o que Jesus fez. Ele poderia ir para Jerusalém com os outros discípulos que estavam lá, mas o coração dele foi tocado a 2 discípulos preciosos que estão numa outra estrada, que estão indo para um outro caminho que não é o caminho que eu quero. E o que Jesus fez? Jesus, ele vai naquela estrada, se apresenta do lado daqueles 2 que já estavam ali discutindo no meio do caminho, e Jesus começa a falar com ele: por que vocês estão entristecidos e que tanto vocês falam aí no meio do caminho? Interessante, né? Porque Jesus, Ele é aquele, meus irmãos, que tem o maior amor de pastor que você pode imaginar na face da terra. Ele poderia correr para os outros que estavam lá: será que Jesus ressuscitou mesmo? Mas ele foi de encontro àqueles 2 que estavam fora do propósito. O Senhor vem aqui nesta manhã falar para vidas que estão fora do propósito de Deus e falar para você: olha, você acha que você está sozinho, você acha que você está sozinha, você acha que a sua vida acabou, que o propósito morreu, que as minhas promessas foram enterradas, e você reconhece que você mesmo pegou essas promessas e jogou fora, mas o próprio Jesus, Ele se apresenta do teu lado nesta manhã, e Ele está aqui para tocar no teu coração, para tocar na tua vida, para segurar na tua mão e falar: olha, eu sei que você está entristecido, está desanimado, desanimada, mas eu quero falar para você que a minha palavra, ela é verdadeira, a minha palavra, ela tem poder, a minha palavra, ela tem autoridade, a minha palavra, ela tem o poder para mudar a tua vida, para mudar a tua situação, e eu estou aqui caminhando com você, segurando no teu braço, falando: não olhe para a direita ou para a esquerda, o teu caminho está em Jerusalém, e eu quero que você volte para Jerusalém, eu quero que você volte para o centro da minha vontade, porque quando você estiver no centro da minha vontade, no centro do meu querer, não duvidando, não murmurando, não questionando, mas aceitando, querendo, vivendo, você vai ver uma glória tremenda na sua vida, você vai ver uma unção tremenda na sua casa, você vai ver uma unção tremenda no seu ministério, porque a minha vontade não é que você vai para a estrada do desapontamento, da frustração, mas a minha vontade é que você fique na minha presença, vivendo as maravilhas, tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, que é grande, que é poderoso, que é maravilhoso. Porque Jesus, irmãos, ensina isso para a gente. E nós, como ministros, nós temos que saber
Quem está com estes corações feridos está na estrada da frustração, do desânimo. E correr, conversar com essas vidas, porque são vidas preciosas. Não podemos deixar as pessoas se afastarem e ficar acomodados. Nós precisamos, como igreja, nos movimentar. Não podemos forçar ninguém a ficar aqui, mas enquanto houver esperança, houver ali um pedacinho do coração disposto a estar aqui com a gente, nós temos que abraçar, nós temos que insistir, porque Jesus insistiu com aqueles dois. E quem somos nós para rejeitar vidas, falar esse vai, esse não vai? Não, irmãos, todos, lembra da palavra domingo passado? Todos do mesmo lado. Não é um em Jerusalém, outro em Emaús. Não, Emaús não faz parte do propósito. Pega de Emaús. Emaús. Olha que o Espírito Santo traz ao meu coração, glória a Deus. Emaús era uma cidade, dizem os estudiosos, de águas termais. Para que você vai num lugar de águas termais? Para tirar um descanso. Eu vou deitar naquela piscina quente, eu vou relaxar, eu já sofri demais. Ei, Deus manda falar para você que o seu descanso não é aqui não. Você não pode pegar o seu talento e falar, agora eu vou me jogar numa piscina e eu vou ficar descansando, porque você sabe que o teu propósito é trabalhar para o reino de Deus. E se você não se posicionar, Deus levanta outro no seu lugar. Mas se Deus levantar outro no seu lugar, vai chegar o dia que você vai ter que prestar contas diante de Deus, e Deus vai falar, me dá o talento que eu te dei. Senhor, eu sei que o Senhor é muito justo, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu talento, eu enterrei, coloquei areia por cima, bati ali bem. Não preciso nem completar o resto, né? Não enterre o talento que Deus te deu. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós está com a sua Bíblia aberta? Versículo 25. Olha o que Jesus fala com eles. O interessante é que antes de eu ler, por que será que eles não reconheceram Jesus? Duas opções, e as duas opções são verdades. Primeira opção, foi permissão de Deus. Eles não reconhecerem Jesus. Segunda opção, o desânimo, o abatimento impediram deles enxergar quem estava do lado deles. Mas de qualquer forma, Jesus fala para eles no versículo 25. Então lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nécio. Nécio é uma pessoa que tem pouco conhecimento. 3 anos andando com Jesus e não tinham conhecimento. Tardos de coração. Tardos de coração é uma pessoa lenta. Sabe aquele coração lento, aquela mente lenta para crer nas coisas de Deus? Numa semana, está quase subindo no teto de alegria. Na outra, desanimação total. Vontade, nem sei se existe essa palavra também, desânimo total. Numa semana quero estar em todos os cultos. Na outra semana, nem de domingo. Na outra semana, pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero produzir. Na outra semana, não quero fazer mais nada. Na outra semana eu quero me firmar na igreja, eu quero ser um membro ativo, eu quero fazer tantas coisas para o reino de Deus. Na outra semana, estou quase deixando o ministério porque eu não quero fazer mais nada. Sabe o que a Bíblia chama isso também? Ânimo dobre. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E nós precisamos deixar o Espírito Santo tratar estas áreas nas nossas vidas. Porque Jesus disse em tudo que os profetas disseram. Porque se eu creio na Bíblia 50%, está errado.
Sabe aquelas caixinhas de surpresa que só tem bênção, né? Você vai lá, pega um versículo de bênção. Essa é bênção demais, né? Só bênção. Só vitória. Mas na hora que chega no estreito, meu irmão, que eu pego a Bíblia, eu vejo que tem estreito também. Aliás, a porta é estreita. Quem disse para você que a cruz seria leve? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A maior batalha que você tem na vida não é com o diabo, não é com seu irmão, não é com pessoas, mas a maior batalha que você tem na vida é com você mesmo. Porque você negar a si mesmo, renunciar os seus desejos, as suas vontades, o teu querer, este pecado que tão de perto, né, tenta te seduzir, e você chegar e falar, não, saia a carne agora, porque eu quero me encher, é do Espírito Santo de Deus, para viver a palavra de Deus, para viver a vontade de Deus. E Jesus começa a falar, vocês têm que crer em tudo. Porque Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, mas Ele também teria que morrer, porque se Ele não morresse, os meus pecados não seriam perdoados. Porque não adianta eu querer viver só bênçãos, é bom receber bênçãos, é maravilhoso e nós temos que viver, e eu creio que Deus vai derramar muitas bênçãos aqui neste lugar, mas o meu coração tem que estar em Deus. Você sabe o que é idolatria? Às vezes a gente pensa que idolatria é só o dinheiro. E dinheiro não é idolatria. Você pode ser muito rico, eu creio que Deus pode trazer milionários aqui nesta igreja. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é onde você aplica o teu amor. Se o teu amor estiver no dinheiro, aí você está servindo a Mamon. Mas se os nossos empresários falassem, não, eu quero ter muito dinheiro, Deus vai me abençoar, e o meu coração não vai estar no dinheiro, eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou fazer. O seu coração está em Deus, e você está prosperando, está crescendo aqui nesta terra, por quê? Porque o seu coração está em Deus. Mas às vezes um ídolo, o que é um ídolo? É tudo que tira o lugar de Deus. O ídolo pode ser um carro, o ídolo pode ser uma casa, o ídolo pode ser o seu corpo. O ídolo pode ser o seu filho. Um ídolo pode ser o seu marido. Um ídolo pode ser a sua esposa. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração se transforma em um ídolo. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então eu vou deixar de amar minha esposa e meus filhos? De maneira nenhuma, eu tenho que amar eles cada vez mais, mas eu não posso tirar o lugar de Deus e colocar outra coisa no lugar de Deus. Então você pode ser rico, você pode ser milionário, mas o seu coração não pode estar no dinheiro, o seu coração tem que estar em Deus. E Jesus foi com eles. Quando chegaram em Emaús, Jesus fez que ia mais adiante, e eles falaram, não, Senhor, fica conosco, né? Versículo 29, já é tarde. E Jesus entrou com eles. Mas o interessante que eu vejo aqui nesta palavra, que quando Jesus ele entra naquela casa, ele estava tão desanimado que não queriam nem comer. Perceberam que a iniciativa foi de Jesus? Ele pegou o pão. Ele pegou o pão, se é nem falando, tá? Não está na Bíblia, mas judeu geralmente usa aquelas roupas assim, né? Aqueles, eu não sei o nome, aquelas rouponas, né? Eu fico imaginando Jesus pegando pão, levantando, e quando ele levanta, desce um pouquinho, tinha um sinal, que Jesus fala quando aparece aos 11, né? Toca aqui do lado, vê as marcas. Então quando Jesus levanta assim, vê aquele sinal, aqueles homens reconheceram, os olhos deles foram que abertos, e eles viram que era Jesus. Irmão, Jesus está do teu lado. Jesus, Ele não te abandona nem por um segundo sequer. Foi louvado aqui. Jesus, Ele não te abandona. Às vezes é a tua frustração,
Às vezes é o teu medo, é a tua indignação, é o teu sofrimento que te impede de enxergar Deus do teu lado. Ele não muda, Ele não tem uma sombra de variação, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é soberano. Se a sua vida não está hoje como era antes, você pode ter a certeza absoluta que o problema não está em Deus. Mas o problema está em mim, está em você, porque esta maneira de se relacionar, Deus é Pai, continua da mesma forma, Deus quer se relacionar conosco, mas Deus Ele não chega invadindo a casa, Deus não chega arrombando a porta, mas o Senhor Ele bate com educação, com carinho, e Ele fala: se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, e você ceará comigo. Você precisa dar este passo para Deus. E algo que eu vejo aqui nesta palavra, meu irmão, é paciência. Se tem uma coisa que Deus tem, é paciência. Mas nós precisamos, meu irmão, deixar certas coisas de lado e colocar o nosso olhar em Deus, porque se nós colocarmos o nosso olhar em Deus, a minha vida ela vai mudar, ela vai ser transformada. Olha o que diz o versículo 32, já estamos encerrando. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O seu coração queima quando você está ouvindo a palavra de Deus? Isso é um bom sinal. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao meu coração: tem corações aqui que não estão queimando mais. Acenda esta chama nesta manhã. Acenda a chama do teu coração. O teu Deus é o mesmo. As coisas mudaram, pode ser que mude ainda mais, mas o teu Deus Ele é o mesmo, e Ele tem palavras de vida para você. Mas o teu coração precisa queimar, precisa arder de novo na presença do Senhor. Porque quando o nosso coração ele arde na presença do Senhor, eu dou meia volta da estrada da frustração, do desapontamento, e eu volto para o plano original de Deus, que era Jerusalém. Porque eles ouviram esta palavra e na mesma hora, eu acho que eles nem comeram pão, irmão Josué, eles já levantaram na mesma hora e não foram andando, eles foram correndo para Jerusalém, para se encontrar com os outros discípulos e falar: olha, Jesus verdadeiramente ressuscitou, porque nós encontramos Ele no meio do caminho. Ei, este caminho que você está passando aqui nesta manhã, encontre Jesus nele, olhe para Jesus, deixa a palavra de Deus arder no teu coração, porque a palavra de Deus ela é vida e ela é luz para você. Aleluia! O seu coração precisa queimar novamente. Se coloque de pé. O teu coração precisa queimar na presença de Deus. É uma fagulha. Assopra, meu irmão, assopra esta chama, mas não deixa a chama de Deus se apagar na sua vida. A chama de Deus ela precisa queimar continuamente sobre o altar, e ela não pode se apagar. Então este amor que Jesus teve com aqueles discípulos é o que você vai levar aqui hoje. E olha o que o Espírito Santo traz ao meu coração. Eles foram para Emaús. Pedro, João, Tiago, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, não conseguiram impedir aqueles homens de ficarem em Jerusalém. Eles podiam falar: não, Cleopas, fica aqui, não sai não. Não conseguiram. Mas aquilo que o homem não consegue fazer, Jesus faz. Aquilo que o homem falha, Jesus faz. Ele não falhou na sua vida. Olha que o Espírito Santo fala aqui no meu coração. Tem pessoas aqui nessa manhã falando: a minha vida é um erro.
Deus não erra. Os seus caminhos podem ter sido tortuosos, mas o caminho de Deus continua para você e a direção Ele está te dando nesta manhã. Escute, escute, coloque a mão no seu coração. Pai, meu coração é um lugar onde a Tua palavra ela tem que queimar. Pai, não é técnicas, não é igreja bonito, não é telão bonito, não é nada disso, Senhor. Mas é a Tua palavra é que tem poder. E eu creio, meu Pai amado, que neste altar tem palavra, nesta igreja tem palavra, e não sou só eu não, todos que sobem neste altar têm palavra, Senhor. E eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, toda palavra que sai deste altar, ela não volta vazia, meu Pai amado, algum coração é tocado, é alcançado, e eu te peço, meu Pai amado, e essa mão está no coração agora, e eu te peço, meu Deus amado, em nome de Jesus, que esta palavra, oh Deus maravilhoso e santo, ela venha queimar neste coração. Se houver alguém aqui nesta noite, nesta manhã, Senhor, que está nessa estrada do desapontamento, meu Pai amado, oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor está do lado agora, meu Pai amado, trabalhando, operando, mas eu te peço também, meu Pai, que este ensinamento que nós ouvimos na palavra, tanto eu como o pastor desta igreja, a pastora Marina, os presbíteros, evangelistas, Senhor, todos nós venhamos ter, meu Pai amado, esse discernimento espiritual, para andar ao lado daqueles que estão com o seu coração apagado, Senhor, e falar da palavra, falar do evangelho, falar das profecias da Bíblia, falar, meu Pai amado, de tudo aquilo que está escrito, porque o que vai firmar, meu Pai amado, a minha vida na presença do Senhor é a palavra de Deus, é o meu encontro com o Senhor, é a Tua presença neste lugar, e eu creio, meu Deus, que a Tua presença, ela foi manifesta nesta manhã, de uma forma poderosa. Nós te agradecemos por este culto, Senhor. Vamos encerrar o culto agora, que você leve esta palavra, só lembrando, as orações da igreja de quarta e de sexta, só dia 5 de janeiro, né? É isso, né? Segunda semana de janeiro, tá? Os irmãos vão falando mais para frente. Então não vier quarta nem sexta. Quinta agora nosso último culto. Domingo nós vamos estar aqui todos os dias, tá bom? Nos revestindo do poder de Deus, da autoridade que vem do alto e vai para a sua casa na paz do Senhor. Tem mais algum recado? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe os seus passos, Deus abençoe tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, dentro da tua casa, você vai levar a presença de Deus. Você que estava desanimado, no independente da situação, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo coloca ao meu coração. Você vai tomar uma posição nesta manhã com Deus, não é com o pastor Ney, é com Deus, e você vai deixar Deus direcionar. Quando Deus direciona, meu irmão, é coisa linda. Nós vamos ver a glória de Deus aqui neste lugar. Deus abençoe a tua semana, o teu emprego.